eu quero dar para vocês, não uma ministração de encorajamento e nenhuma ministração movida pela fé, apesar de acreditar que a igreja, ela precisa fazer isso, porque nos encontramos aqui para encorajar uns aos outros. Queridos, é tão importante uma igreja amadurecer no conhecimento das Escrituras. Nós temos falado nessas últimas semanas sobre o sangue de Jesus, sobre a queda de Satanás. Nós temos falado nessas últimas semanas sobre a importância de nós conhecermos sobre batalha espiritual, sobre o nível de guerra que nós enfrentamos. Nós falamos sobre a queda de Lúcifer e com a terça parte dos anjos dos céus e qual é a autoridade que ele tem. Mas eu senti do Espírito Santo que nós devemos aprender hoje sobre o ministério dos anjos para esse tempo, para que vivamos uma teologia, uma crença equilibrada do sobrenatural. Mas nós não podemos deixar de, como igreja, aprendermos sobre coisas que o Senhor quer manifestar. Se manifestou em Atos dos Apóstolos de uma forma tão poderosa com o ministério dos anjos, e nós não podemos deixar de apontar a igreja, especialmente a igreja dos últimos dias, a igreja que vai enfrentar o espírito do anticristo, senão nós, nossos filhos, precisamos estar preparados para entender o ministério dos anjos, sem cair no misticismo, porque eu já vi pessoas que tiveram experiências tão poderosas com Deus, nas reuniões públicas, em cultos onde o céu veio, aonde houveram manifestações poderosas, experiências tremendas, mas eu vi tantos excessos. Eu vi gente virado para a parede, abanando as asas e dizendo: eu estou aqui imitando o anjo que está na minha frente. Eu vi gente que parava no corredor e dizia assim: sai da frente que o anjo vai passar, e você está impedindo. Quando que um homem pode impedir um anjo de passar ou chegar num lugar? Mas eu já vi igrejas inteiras se perdendo por conta de experiência. Diga comigo, experiência. Queridos, experiência é diferente de teologia, experiência é diferente de palavra de Deus, experiência é muito diferente, porque eu posso ter uma experiência em Deus, eu posso experimentar uma manifestação, eu posso experimentar uma visão, eu posso experimentar uma clara visão de anjos, mas é uma experiência. Quando eu torno isso uma crença, ou uma pregação que todo mundo precisa viver aquilo, eu me torno herético. E uma igreja que quer experimentar o sobrenatural, ela não pode deixar de viver experiências, mas ela não pode pegar a sua experiência pessoal e colocar como regra de fé. Isso é maturidade, porque eu conheci igrejas que estavam em tremendo avanço com encontros com Deus, multiplicação, discipulado, igrejas que eu olhava e dizia: meu Deus, que coisa linda que o Senhor está fazendo. A adoração deles era tão profunda, os cultos deles, gente, mas você chegava, você sabia que o céu estava ali. E eles começaram a ter experiências, o pastor começou a ter experiência, os filhos do pastor começaram a ter experiências, e eles começaram a pregar mais sobre a experiência do que o Deus da experiência. Eles começaram mais a valorizar os anjos que vinham em suas reuniões públicas do que no Deus que enviava esses anjos, porque amava o ambiente que a igreja estava preparando para dar honra a Deus. E Deus envia os céus numa reunião poderosa, e eles começaram a pregar sobre anjos. Os filhos começaram a se vestir com as cores dos anjos que apresentavam-se nos seus cultos, e aquilo se tornou uma heresia sem tamanho. Por quê? Porque a igreja não discerniu o que era experiência e tornou aquilo um padrão de fé. Eu vou conduzir vocês nessa noite ao conhecimento de o que a Bíblia fala sobre anjos, o que a palavra de Deus nos diz sobre a atuação deles, quem são eles, que tipos de anjos a Bíblia fala, como eles são,
e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A primeira parte dessa mensagem, eu vou compartilhar algumas coisas sem dar alguns textos bíblicos por conta do nosso tempo. Talvez nas nossas escolas, eu estou pensando em fazer uma aula sobre angiologia, mas eu quero, para que eu possa dar tempo, nesses 40, 45 minutos que eu vou estar com vocês, dar tempo para poder pegar alguns textos bíblicos que eu acho importante nessa noite. Anjos, a palavra anjo na Bíblia, do hebraico, malak, do grego, ângelos, o significado comum dessas duas palavras, mensageiro ou enviado. Toda vez que você ler anjo na Bíblia, o original da palavra quer dizer um mensageiro, um enviado. Os anjos, eles são seres criados. Eles não podem criar nada, não tem poder para isso, não há força para isso. Eles são seres criados por um Deus poderoso, por um Deus que continua tendo a criação como essência. Os anjos, eles são seres espirituais, mas são capacitados de inteligência sobre-humana, de sabedoria eterna. Eles são santos, por isso a santidade deles podem estar diante do trono de Deus. Eles têm sentimentos, prova disso é que eles se alegram, e alegria é um sentimento, eles se alegram quando um pecador se entrega para a salvação. A Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu, eles são nutridos de vontade. Os anjos têm vontade, tanto que 1 Pedro diz que o homem recebeu a pregação da salvação, e os anjos desejavam e desejam saber o que o homem sente. Eles têm vontade de experimentar o que o homem experimenta. Os anjos, como o homem, têm livre-arbítrio, têm poder de escolha. Deus não cria ninguém, nem um ser e nem o ser humano, para dar adoração a Ele por obrigação. Prova disso que Satanás, Lúcifer, com uma terça parte do céu, com o seu livre-arbítrio, decidiu se rebelar contra Deus e perdeu a sua posição na eternidade. Os anjos, eles são seres invisíveis, por isso que a palavra de Deus diz que eles aparecem. Ao ler a Bíblia, você começa a perceber, ele dizendo, eles apareceram. Os anjos apareceram no Velho Testamento. O anjo Gabriel apareceu a Maria, porque em Atos dos Apóstolos você vê os anjos se manifestando, porque eles são seres invisíveis. Eles também podem se manifestar em forma humana. Queridos, especialmente na igreja primitiva, no Velho Testamento e na igreja primitiva, você via a manifestação dos anjos como homens. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, versículo 2, diz assim: não se esqueçam, irmãos, da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. A igreja primitiva era uma igreja que começou a viver debaixo de perseguição. E por viverem debaixo de perseguição, alguns deles saíam de uma cidade e ocultavam o fato de serem cristãos quando chegavam em uma cidade. E eles iam procurar pessoas que tinham a mesma fé. E eles eram acolhidos por aqueles que também eram cristãos nessa cidade. E é por isso que o autor aos Hebreus, ele diz, alguns que receberam esses irmãos, receberam na verdade anjos, que era uma prova de Deus, para que a igreja pudesse ser uma igreja hospitaleira. Queridos, ao ouvir um dos nossos irmãos do Egito, pastor de uma mega church no Egito, pastor Samé Maurice, ele estava compartilhando de como os anjos se manifestam para muitos muçulmanos que estão se convertendo.
E muitos muçulmanos precisam ter o mesmo coração dos irmãos da igreja primitiva. Eles não têm a sua casa como alguém que precisa ligar para pousar. Se alguém chega e diz, olha, eu estou me convertendo, a casa deles é aberta, a comida é oferecida, o acolhimento é dado, até aqueles irmãos que estão em perseguição seguirem a sua jornada. Só pode entender isso uma igreja que está debaixo de perseguição, como a igreja da China, uma igreja subterrânea, que precisa fazer os seus batismos de madrugada, uma igreja que, tão perseguida ao ponto de não conseguir fazer suas reuniões públicas no domingo de manhã, alguns deles precisam se reunir nas casas, e por conta de toda essa perseguição, eles não sabem se aqueles que estão chegando nas suas células, nos seus grupos, são espiões do governo, porque muitos deles aparecem, e há relatos incríveis da igreja na China, de que quando pessoas novas chegam, a presença de Deus chega junto, e depois quando essas pessoas foram embora, o Espírito Santo revela que na verdade foram anjos de Deus, que eles receberam em sua casa. E queridos, nos últimos dias, a igreja que vai enfrentar o espírito do anticristo, não se engane, ou nós, ou nossos filhos, enfrentarão períodos de grande perseguição. Por isso nós vamos fazer o nosso melhor enquanto nós estamos tendo a oportunidade de liberdade do Evangelho, mas o espírito do anticristo vai se manifestar em uma estação que Jesus profetizou em Mateus 24, e queridos, nós vamos precisar sermos acolhedores, hospitaleiros, e muitos terão experiência de acolher anjos nessa jornada. Então, o anjo pode se manifestar na forma humana. Os anjos, eles são imortais, eles não adoecem, eles não morrem, eles vivem para sempre. Lucas capítulo 20, versículo 36, diz assim, falando dos filhos da ressurreição, aqueles que recebem Jesus, eles não podem mais morrer, pois eles são como os anjos. Os anjos não podem morrer, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Queridos, eles são inumeráveis. É por isso que quando Deus abre os olhos de um cristão para a batalha espiritual, o cristão pode dizer, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Por isso que quando a tua visão espiritual amadurece, você sabe que ainda que você tenha batalha espiritual, ainda que você esteja acometido de medo, ainda que você tenha ataques malignos, ou por macumbaria, feitiçaria, ou qualquer hoste espiritual da maldade, há muito mais poder angelical do Deus Altíssimo trabalhando por você, do que poderes das trevas trabalhando por você. Se você puder ter visão espiritual, do mundo espiritual, meu irmão, você saberia que os anjos do Senhor são mais numerosos. Apocalipse capítulo 5, versículo 11, diz assim, então olhei, e ouvi a voz de muitos anjos, muitos, milhares de milhares, milhões de milhões, milhares de anjos. Queridos, quando Deus criou, tá bom até aí, depois eu vou voltar para esse texto. Quando Deus criou todos os seres angelicais, ainda que uma terça parte caiu com a serpente, com Satanás, maior é o número que ficou com Deus. O exército de Deus, o exército poderoso, o exército trabalhando em favor do reino de Deus. Outro fato sobre os anjos, eles não se casam. Não existe um anjo no céu e uma anja querendo se encontrar e ter um romantismo, a exemplo dos filmes hollywoodianos. Você já assistiu aqueles filmes que um anjo vem do céu, se apaixona por um ser humano, e daí eles começam a ficar tão ligados emocionalmente, e eles se casam, e eles têm uma guerra para se casar, eles têm filhos, e alguns até parece que são zumbis, aquele esquema todo dos filmes de Hollywood. Mas na verdade, os anjos não se dão em casamento, porque serão como os filhos de Deus na ressurreição. Mateus capítulo 22, versículo 30. Na ressurreição, as pessoas, nós,
não nos casaremos. Jesus falando, na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E uma das coisas mais importantes para a gente ir para a próxima etapa dessa ministração, além da gente ter experiências maravilhosas, e muitas vezes, apesar da maturidade, a gente ficar impressionado com as experiências que a gente pode ter com o céu, com os anjos. A Bíblia nos ensina que mesmo maduros, nós não podemos nos empolgar com a experiência, com o emocional, com o choro, com o ambiente, com a vontade de querer mais daquela experiência. O próprio apóstolo João, ao escrever Apocalipse, depois de ver tudo o que ele viu, depois de experimentar tudo o que ele experimentou, ele foi tentado a dar mais valor à experiência do que à palavra de Deus. E ele chega diante de um anjo, ele fica tão admirado com aquilo, ele tem vontade de adorar. E um dos princípios mais importantes para você, meu irmão, para te livrar de heresia, é que nós não podemos adorar anjos. A Bíblia nos proíbe da adoração a anjos. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, porque ele ficou tão admirado com aquela experiência. Eu caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. João, gente, o apóstolo, se empolgou com a experiência, mas o anjo me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. E ele diz: adore a Deus, adore a Deus. O anjo não aceitou a adoração, porque ele sabia que nenhum homem pode entregar sua adoração a qualquer objeto que seja, a qualquer objeto de madeira, ou qualquer estátua, ou qualquer time de futebol, ou qualquer pessoa, ou qualquer dinheiro, nada. Deus nunca aceitou divisão no coração do homem, porque o homem foi criado para ser completamente de Deus. Mesmo sendo um ser que está diante do trono de Deus, Deus não aceita a adoração aos anjos. E uma igreja madura precisa ter isso, mesmo, queridos, porque eu creio que existem momentos que uma igreja desfruta de avivamento, não permanece para sempre. São portais que Deus abre para a gente experimentar coisas eternas, manifestações de anjos. Por uma estação, um movimento de cura pode acontecer num lugar, libertação acontece num lugar, e às vezes essas são apenas portas que Deus abre por uma estação. E muitas igrejas, elas, ao invés de desfrutar daquela experiência por aquele momento, elas ficam se lamentando porque aquilo não continua. Na verdade, Deus quer gerar uma noiva madura para o retorno dele, e ele está entregando para a igreja várias manifestações, e nós não podemos dar valor maior para a manifestação do que para a obra de Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, queridos, olha o que o apóstolo Paulo, vendo uma confusão na igreja da cidade de Colosso, ele escreve uma carta a eles, dizendo: cuidado. Em Colossenses capítulo 2, versículo 18, eu quero que você dê toda a atenção para isso. Não permitam, gente, que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa que tem prazer nessa falsa humildade, ou
na exaltação ou adoração a anjos, tal pessoa fica contando detalhadamente as suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Toda experiência dada para um homem espiritual torna esse homem humilde. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Uma igreja madura, que vai experimentar coisas, vai ser humilde. Ela vai contar num espírito de humildade. Ela vai fazer como o apóstolo Paulo diz: eu subi ao terceiro céu, eu vi coisas que são inenarráveis, eu vi coisas que eu não posso falar para vocês. O apóstolo Paulo tinha tantas experiências sobrenaturais, mas ele não ficava lançando as suas visões como algo: olha o que Deus falou comigo, olha como eu estou vendo, olha como eu estou recebendo. E ele diz: tal pessoa se torna orgulhosa, tal pessoa é carnal. Queridos, eu digo a você, quando o Senhor se apresenta, e quantas vezes, terminando um culto, uma pessoa chega, muitos chegaram para mim: pastor, hoje na adoração, eu senti as asas dos anjos, eu vi isso, eu vi um poder de Deus, eu vi fumaça descendo. Quantas manifestações pessoas experimentam? Eu sempre digo, tudo isso aconteceu porque Deus se agradou de nós, porque Deus permitiu que esses anjos viessem, porque tudo tem a ver com Ele. Às vezes nós temos visões e até sonhos proféticos que a gente fica espalhando por aí, gente. Que a gente tem uma coisa, uma visitação, uma experiência, que a gente fica colocando até às vezes como regra, ou às vezes até valorizando mais aquilo do que a maturidade na palavra. Cuidado com isso. A Naine tem muitos sonhos proféticos, muitos deles a gente nem compartilha com a nossa equipe, nem compartilha, mas eu me lembro que numa manhã ela levantou, ela disse: nossa amor, eu estou mexida com o sonho. E ela disse: mas eu não sei se é de Deus, mas eu estou achando que é. E ela me contou um sonho, gente, tão conectado, um sonho que assim, tão perfeito, e tinham pessoas no meio, então a gente ficava assim: então acho que a gente tem que tomar cuidado com essa pessoa, e daí o outro assim: então a gente precisa dar mais valor para essa pessoa. Mas olha, um sonho com uma história. Daí a gente, vamos avaliar melhor esse sonho? A gente viu essa semana essa coisa na primeira parte do sonho, a gente teve um contato com essa pessoa durante essa semana, a gente ouviu dessa outra, dela dizer: eu estou achando que não é de Deus não, é da minha cabeça. Mas, gente, a gente poderia ter criado uma trama toda por conta daquele sonho. E muita gente fica criando tramas. E muita gente rejeita as pessoas porque tiveram uma visão, um sonho. E muita gente quer guiar sua vida porque tiveram uma profecia, Cuidado, meus irmãos. Cuidado, porque tem muita gente que fica cheio de visões e se orgulha por ser aquele que vê, aquele que sonha, aquele que tem a profecia. Cuidado, tenha maturidade, não seja enganado. Amém? Eu quero falar um pouco sobre as categorias dos anjos que a Bíblia nos fala. Se você lê a Bíblia, você já passou muitas vezes pela palavra de Deus, dizendo: o anjo do Senhor. Toda vez que você lê na Bíblia, o anjo do Senhor, isso é um tipo de Cristo na Bíblia, é a manifestação de Cristo na Bíblia. Por exemplo, quando o anjo do Senhor aparece a Abraão, ali é Cristo aparecendo a Abraão. Quando o anjo do Senhor aparece a Jacó, no vale de Jaboque, e eles lutam, a Bíblia diz que eles lutam a noite toda, e Jacó prevalece, Jacó vence, e então o anjo do Senhor toca na articulação de Jacó, então Jacó o deixa ir. Não é que o homem pode ganhar de Deus ou vencer de Deus, é que havia uma luta tão grande pela resposta de Deus, que Deus então liberou a bênção, a resposta para Jacó. Mas ali, o anjo do Senhor, é Cristo ali. Na maioria das vezes você vai ler assim: um anjo do Senhor, daí a manifestação dos seres espirituais. Os anjos do Senhor, manifestação dos seres espirituais, para que você possa entender a leitura da palavra. Quando você encontra na Bíblia arcanjo, nós encontramos 3 arcanjos na Bíblia: o arcanjo Miguel,
o arcanjo Gabriel e Lúcifer como um arcanjo. A palavra arcanjo significa anjo que está líder sobre outros anjos, porque a palavra arque quer dizer arquidiocese. Por exemplo, tem uma diocese e tem uma arque, quer dizer, lidera as outras dioceses. Bispo, tem um arcebispo. A palavra arque significa líder sobre líderes, é uma autoridade. Da mesma forma, um arcanjo, ele é um líder sobre outros anjos, ele tem uma autoridade maior sobre outros anjos. Por isso, Lúcifer tinha uma autoridade, por isso que o arcanjo Miguel tem uma autoridade, por isso que o arcanjo Gabriel tem uma autoridade. Poderia falar para vocês como os rabinos pensam sobre os arcanjos. Eles acreditam que tem 7 arcanjos, por lerem a Torá, mas eles pegam manuscritos fora do canon, fora da Torá. Isso a gente não pode então aceitar, porque nós só aceitamos o que a Bíblia diz. Tem muita gente que fica lendo o livro de Enoque, o livro de não sei o que, queridos. O que está na Bíblia é palavra de Deus, o restante é imaginação humana, amém? Nós vemos outro tipo de anjos, os querubins. A palavra querube, que significa guardar. Primeira vez que um querubim aparece na Bíblia é quando Deus expulsa o homem do jardim do Éden, e para guardar a árvore da vida, ele coloca 2 querubins na porta do jardim, com espada rodando, espada flamejante rodando, para guardar a árvore da vida. Os querubins são anjos guardiões. Nós vemos outro tipo de anjo na Bíblia, os serafins, do original saraf, que do hebraico significa ardente. Os serafins estão diante do trono de Deus, os serafins estão adorando a Deus. Na verdade, todos os anjos têm essa postura, essa essência de adoração. Queridos, a respeito de como os anjos se parecem, nós não podemos ter uma infantilidade espiritual de achar que todos os anjos são iguais. Eles são criados, são seres na multiforme beleza de Deus. Deus fez seres incríveis angelicais. Ao olhar para a Bíblia, você encontra em Ezequiel os seres celestiais se apresentando como uma roda, 4 rodas girando com olhos. Ali eram seres espirituais. Nós vemos os seres angelicais aparecendo em forma de homem, nós vemos os seres angelicais com forma de asas, nós vemos os seres angelicais cheios de olhos, nós vemos em Ezequiel aquele ser angelical cheio de asas diante do trono. Mas em Apocalipse nós vemos os querubins adorando. Nós olhamos para os querubins e para os serafins diante do trono. Alguns têm 6 asas, 2 que cobrem o rosto, 2 que cobrem os pés, 2 que voam, queridos, e eles são cheios de olhos por todas as asas, olhos mesmo. A Bíblia fala sobre isso. Nós não podemos dizer que anjo é assim ou assado, porque são seres criados por Deus, e há uma multiforme beleza. A Bíblia também fala que os anjos que o Apocalipse nos mostra, são anjos que têm 2 faces. Atrás tem a face de homem, e na frente, um tem a face de boi, outro tem a face de águia, outro tem a face de leão, outro tem a face de homem. Nós vemos diferentes seres espirituais. Ao ler a Bíblia, nós encontramos Deus fazendo coisas incríveis. Alguns dizem, se os homens tivessem experiência com seres celestiais, eles se assustariam. Por quê? Porque é muito longe do que a imaginação tão racional humana pensa sobre os anjos. Nós logo imaginamos eles com aquelas asas maravilhosas, aqueles anjos voando por aí. Mas eu quero dizer uma coisa para você, é muito maior do que a nossa imaginação humana possa pensar, imaginar ou criar. Eu quero falar também sobre o trabalho dos anjos. O trabalho dos anjos, queridos,
está na essência do Criador ser adorado. E é por isso que um dos principais trabalhos dos anjos é participar da adoração a Deus. É por isso que em alguns momentos a igreja experimenta a manifestação de anjos. Por quê? Porque Deus está no meio dos louvores do seu povo, e aonde Deus está, há a manifestação do céu na terra. E talvez alguns de vocês acreditem tanto nesse versículo. Deus se manifesta no meio do louvor do seu povo, que vocês chegam no meio do louvor já. O culto começou, deu 15 minutos, vocês chegam bem no meio. Alguns de vocês creem tanto nesse versículo. Eu também quero te dar um conselho espiritual. Se você tem uma entrevista de emprego importante, você chegaria antes nessa entrevista de emprego. Mas como é adoração a Deus, você pode chegar no meio. Deus merece isso de você? Pastor, acontecem tantas coisas, o estacionamento é longe, vai ficar mais longe ainda, porque nós vamos começar a construir aqui daqui a pouco e nós vamos ter que fechar essa entrada. E você terá que pagar um preço maior para adorar a Deus. E eu tenho certeza que Ele merece. E você vai dar desculpa de chegar atrasado por isso? Adoração, queridos, não é musiquinha para os nossos ouvidos. Adoração é Deus presente e o céu se manifestando. Adoração é Deus querendo que a igreja adore de uma forma tão forte, ao ponto dos anjos se impressionarem com aquilo e virem adorar juntos. Os anjos trabalham na participação da adoração, de eternidade a eternidade. Os anjos estão diante do altar, olhando para aquele Deus incrível, olhando para aquele Jesus ressurreto, olhando para o Cordeiro de Deus e para o Deus Todo-Poderoso, junto com os seres celestiais, e eles estão ali adorando ao Senhor. Eu ouvi alguém uma vez dizer que alguns daqueles anjos foram criados para cantar. A palavra de Deus diz que eles têm harpas, que eles têm a música do céu. Então você imagina o que é a adoração do trono de Deus. A perfeição das vozes, a perfeição da música. Hoje eu estava vendo o nosso guitarrista tocando, eu estava de boca aberta, dizendo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então o som do céu, imagine o que é, e aqueles anjos com aquele coral, você já ouviu a expressão, como um coral de anjos. Mas também há os anjos de guerra, e eu vou falar para vocês daqui a pouco, os anjos guerreiros. E alguém disse, queridos, como é lindo, o trono de Deus está cercado de gente, de seres espirituais que estão adorando, porque foram criados para adoração, e chegam os anjos da batalha, os anjos da guerra, os anjos mensageiros, que não têm a voz tão afinada, que não têm o seu timbre, e não têm os acordes prontos, mas eles chegam com a sua voz cansada de guerra, chegam com sua voz, que estão prontos para dar o relatório para Deus, mas quando eles olham para Deus, eles começam a adorá-lo, porque eles não têm mais o que falar, eles só podem adorar aquele Deus tão poderoso. A coisa mais linda é o que a gente vê na eternidade, pela palavra de Deus. Os anjos adoram o Senhor. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim, todos os anjos estavam em pé, 11 e 12, desculpem. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, eles rodeavam o trono, a parte que nós não lemos. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam. O que eles faziam? Cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro, que foi morto, digno é de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Queridos, a igreja foi chamada para dizer o quanto Cristo é digno. A nossa adoração tem que ser cristocêntrica, a nossa adoração tem que apontar para Jesus. Você não vem para adorar segundo a sua alma, você vem para adorar aquele que vive, você vem para encher o coração de Jesus de adoração. Ainda que eu não ache um problema
escolhermos entre as músicas do louvor, uma música que fale da tristeza da alma e que Ele nos socorre, porque o próprio Salmo é fruto de um coração que está cantando, dizendo: Senhor, Tu és para minha alma abatida a segurança, Tu és para o coração ferido o bálsamo. Mas nós não podemos centralizar nossas músicas nisso. Nossas músicas precisam ser cheias de adoração, porque quando você adora aquele que é digno, suas questões pessoais estão sendo transformadas, curadas, e o Senhor está te libertando e está trabalhando na sua vida. Apocalipse capítulo 7, versículo 11, diz assim: todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Queridos, no meio da adoração, tem tanta cura que está acontecendo. Deus está no meio dos louvores do seu povo. Quando a gente canta, levanta as mãos, quando lágrimas vêm, quando Deus está presente, os anjos começam a se aproximar. E Deus começa a se manifestar, e é por isso que muitos terão experiência com anjos, quando realmente se entregarem na adoração. Outro fato do trabalho dos anjos: eles protegem as pessoas. Em Atos capítulo 27, versículo 22 e 24, conta a história do apóstolo Paulo, sendo levado para Roma, para prestar contas, e ser julgado em Roma, e ele está no navio, e o anjo aparece a ele nesse navio, diante de um problema sério, e olha o texto: mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço. Um anjo, não era o anjo do Senhor, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. O navio será destruído, mas a sua vida será preservada. Queridos, os anjos trabalham, e eles trabalham em prol de você e em prol daqueles que estão com você. O Senhor protege os seus filhos, o Senhor protege a sua casa, o Senhor protege os seus. Ainda que algumas coisas se destruam, a sua vida será preservada. Ainda que situações difíceis, você diz: por que eu estou enfrentando por isso? A promessa de Deus é que os anjos do Senhor, eles te protegerão. Salmo 91, nós já pregamos sobre isso. Salmo 91, versículo 10 até o 12: nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Diga comigo: os anjos protegem. Os anjos também, parte do trabalho dos anjos é servirem os filhos de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim: os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Queridos, os anjos são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Mas eu creio que Deus também, conhecendo o coração da sua criação, e a carnalidade, a velha criatura, e o desejo do homem pecaminoso, Ele também disse: como vocês amam ser servidos, porque todos amam ser servidos, vocês serão capazes de ficar dando ordem a anjos: faça isso, faça aquilo, já que eles vão servir quem vai herdar a salvação, então faz aquilo outro. E o Senhor diz que nós não podemos dar ordem aos anjos, nós não podemos pedir aos anjos, que o único que pode dar ordem aos anjos é o Senhor. Eles estão prontos para te servir, debaixo da ordem do
Senhor. Os anjos apresentam as nossas orações a Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo 3, ele pega a nossa oração como incenso e eles levam até o trono de Deus. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer. Esse incenso era oferecido com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, diante do trono. Quando nós oramos, queridos, os anjos estão colhendo nossas orações e levando como incenso diante do Senhor. Os anjos são guerreiros. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante, mostra o poder de guerra desses anjos. Houve então uma guerra nos céus. Eu amo o próximo versículo, então preste atenção. Houve então uma guerra nos céus. Miguel, o arcanjo, e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram, olha que texto, gente, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Mas o versículo 8 diz: eles não foram suficientemente fortes e foram lançados de lá. Por quê? Porque os anjos de Deus, com o poder de Deus, não perdem uma batalha. Escute isso, meu irmão. Satanás já entra na batalha sabendo que ele é derrotado. Os anjos de Deus, eles são guiados, empoderados pela oração do povo de Deus. Eu encerro falando como nós podemos liberar a nosso favor os anjos que ministram a nós. Tem anjos para ministrar sobre a nossa vida. Como eu libero, pastor? De que forma eu faço isso? Os anjos, eles não ouvem você. Eles não atendem a sua oração. Ainda que a tua cultura, e alguns vêm com uma cultura angelical, quase que fazendo as suas antigas orações. Santo anjo do Senhor, meu saudoso guardador, quem é? Lembram disso? Nós não oramos a anjos, porque a Bíblia não nos permite orar a anjos. E o Evangelho precisa mudar nossa maneira daqui para frente, meus irmãos. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que os anjos, eles ouvem e obedecem à palavra de Deus. Orar de acordo com a palavra. Os anjos não obedecem o homem, eles obedecem à palavra de Deus. Salmo 103, versículo 20 e 21 diz assim: bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à palavra de Deus, obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a vontade de Deus. Outra coisa, para liberarmos o favor dos anjos, para ministrarem em nosso respeito, queridos, eles guardam a Bíblia. Os anjos guardam as palavras da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 9, diz assim: mas ele me disse, quando João vai se prostrar, ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. O anjo está dizendo: olha, eu sou como aqueles que guardam a palavra desse livro. Queridos, os anjos têm um zelo por essa palavra, porque eles sabem que toda a verdade eterna está nas suas mãos, e se você soubesse disso, você leria mais isso do que os feeds do Instagram, do que a timeline do Facebook, do que os tweets, do que as séries,
porque aqui está o poder de Deus. E eles sabem disso. E eles sabem, meu Deus, o que acontece com esse povo? Tem tudo em suas mãos e não desfrutam do que está em suas mãos. Queridos, mas uma das coisas que eu acho tão relevante é que o anjo nos conheça. Porque tem gente que anjo não conhece. Quando uma pessoa se entrega a Cristo como Salvador e é lavado pelo sangue de Jesus, ele começa a ser reconhecido diante dos anjos no céu. E quando você nega o nome de Jesus aqui na terra, os anjos não reconhecem você. E os anjos só podem trabalhar por quem eles reconhecem. Jesus disse isso. Lucas capítulo 12, versículo 8 em diante, diz assim: eu digo a vocês, Jesus falando, eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará, o apresentará diante dos anjos de Deus. Quem confessa Jesus como seu Salvador, Jesus também confessa e diz: olha esse Márcio, olha essa Maria, ele é meu. Você vai trabalhar, você vai cuidar, você vai proteger, você vai guerrear, você vai colher as orações, você vai se manifestar, você vai entregar experiências, você vai guerrear contra os inimigos dele, porque ele tem a minha marca, a marca do sangue. Olha que poderoso isso, gente. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Por isso, queridos, eu quero repetir isso: nós não temos ordem e nem autoridade para dar ordem a anjos. A tua oração, se quer ser bíblica, você não pode dizer: anjo do Senhor, vem agora, anjos de Deus, me protejam. Você está fazendo uma grande heresia. Pode ser puro do seu coração, mas é uma grande heresia. Porque em toda a palavra de Deus, demonstra que o homem não tem autoridade para dar ordem aos anjos. De novo, Salmo 91, 11, diz: porque a seus anjos, ele, quem é ele? Deus, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Em Hebreus 11, 14, diz que Deus envia os anjos para cuidar daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus 1, versículo 14. Os anjos não são todos eles, espíritos ministradores, que são enviados, diga comigo, enviados, e só quem envia é o Senhor, para aqueles que hão de herdar a salvação. E é exemplo do que o apóstolo Paulo disse: irmãos, cuidado, para que vocês não deixem o orgulho crescer pela experiência que Deus vai entregar para vocês. Amém? Eu confesso para vocês, eu nunca tive uma experiência de ver um anjo. Eu já senti manifestação angelical em alguns cultos nossos, em algumas reuniões que nós tivemos. Da mesma forma como eu já senti ambientes pesados, espiritualmente malignos. Quando você, não sei quantos de vocês já entraram no ambiente e vocês pisaram, você fala: meu Deus, que peso. Chega a arrepiar de tão pesado que é aquele ambiente. Eu já senti ambientes malignos, mas eu também já experimentei muitas vezes ambientes que eu não vi, e eu nunca pedi para ver. Eu não vi anjos, mas eu sentia, e eu tinha a impressão de que Deus estava enviando os seus anjos em muitas reuniões que eu já participei. Mas especialmente nesse sábado, eu estava em dúvida em relação a pregar essa última palavra. Eu disse: será que é relevante para a igreja? E eu ainda não sei como você vai receber isso, porque eu não vou encerrar te fazendo um apelo, porque eu estou te ensinando nessa noite. Isso está guardado no seu coração para um motivo, mas queridos, no sábado, quando nós estivemos com a nossa liderança de célula aqui, nós fizemos uma ferramenta, fizemos uma dinâmica aqui com o Ministério de Louvor,
e nós não deixamos os cantores ministrarem a adoração, ministrarem o louvor. Nós pegamos o baterista e pedimos para ele cantar, ele liderar o louvor. Nós pedimos para tecladista vir e fazer o back junto com ele. Nós pedimos para o contrabaixista tocar bateria. Nós pedimos para o guitarrista vir tocar, para o baterista tocar contrabaixo. Nós mudamos toda a equipe, e no começo foi uma coisa esquisita, foi uma coisa estranha, ia mas não ia, sabe aquele negócio assim? Porque eles não têm aptidão para aquilo. Alguns até brincaram, pastor, mesmo o ruim da vida plena é melhor do que muito louvor por aí. Mas queridos, nós começamos ali, e de repente, quando começou a adoração, e eles começaram a cantar, tu és digno de tudo, e o baterista começou a nos conduzir nessa adoração, eu senti tão forte uma presença do céu, dos anjos nesse lugar. Eu fui tão tocado pelo Espírito Santo, eu senti os anjos aqui, e o Senhor falou muito forte comigo, e me lembrou dessa história que eu contei para vocês, dos anjos da guerra chegando diante do trono, e aqueles anjos perfeitos, cantando, porque foram criados para adoração, mas quando os anjos da guerra chegam, e Deus se agrada daqueles tons desajeitados, porque Deus olha o coração, e Deus falou forte comigo, Ele disse, Márcio, quando um filho meu decide entregar algo que ele não tem toda a aptidão, mas ele está amando entregar na minha presença, eu me derrito. E eu fui tão tocado, comecei a chorar. A Nani falou, você vai subir para orar? Eu disse, sabe você que eu não tenho condições. Eu não tinha condições de subir, porque havia uma presença da fragilidade do coração do homem. Queridos, há um poder tão grande quando você adora, quando você se entrega, quando você se derrama. E é por isso que também amadurecer na nossa crença, na nossa fé, na nossa teologia, eu não gosto muito dessa palavra, mas a forma com que nós estudamos a palavra é tão importante. Que Deus te guarde dos últimos dias, porque Jesus disse, dos últimos dias virão falsos cristos, falsos profetas, que enganariam até os eleitos. E é por isso, meus irmãos, que nem tudo que você assiste pela internet, que tem música emocional de fundo, que tem pregação que é tão empolgante por oratória, é mais do que achar. Tem que ter Bíblia, tem que ter fundamento, tem que ter legado. Guarda o teu coração para te preservar no dia mau. Amém? Vamos nos colocar em pé.